Pronome, aula de número 5. Hoje falaremos dos pronomes demonstrativos, pessoal. O que são pronomes demonstrativos? Para explicar para vocês o que são pronomes demonstrativos, eu vou me apegar a alguns textos, algumas frases aqui no quadro. A primeira delas é essa aqui: aquela loja foi roubada. Imagine vocês que eu estou na frente de vocês, estamos só nós dois na rua. E aí, eu sei que uma loja foi roubada, eu sei qual loja foi roubada, você não sabe. E aí eu te explico, né? Aquela loja foi roubada, eu falo para você que aquela loja foi roubada. E você me pergunta qual. Percebam que não tem como, né, eu te explicar qual loja foi roubada sem apontar e falar aquela loja foi roubada. Não tem como eu fazer assim, 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 assim. Eu vou ter que apontar, eu vou ter que dizer aquela loja foi roubada. E percebo que era aquela loja, não era esta, não era essa loja, era aquela loja, tá, pessoal? Percebo que esse pronome aquela, ele se volta para o substantivo loja. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Mas eu também poderia, né, falar com você e dizer: este ano eu passo num concurso. Este ano, tá? Este com T significa que eu estou falando deste ano, o ano em que nós estamos. Não era esse ano e nem aquele ano, tá? Essa palavrinha este também está se voltando para o substantivo ano, tá, pessoal? E também eu poderia dizer para vocês, ou vocês poderiam escrever, ler em algum texto, esse texto aqui, ó, em algum lugar, esse texto aqui, ó: Diego e Gabriel são atletas. Este faz referência a Gabriel, faz natação, e aquele que faz referência a Diego joga futebol, tá? Tá até nas cores azul, azul, vermelho, vermelho, para que vocês se identifiquem. As palavras sublinhadas são pronomes demonstrativos, pessoal. Ou seja, os pronomes demonstrativos são palavras que servem para indicar, demonstrar o lugar e a posição dos seres, das coisas, ou seja, dos substantivos no espaço, tá? No tempo, conforme vocês viram aqui, ou então no texto. Sim, e aqui eu quero fazer uma observação muito importante, porque é a dúvida de muitos alunos. Eu coloco lá no Instagram um exemplo, né, deles, ou no espaço, ou no tempo, ou no texto, porque lá é dica, é pequeno, não dá para fazer de todas, né? E aí o aluno vem e me diz: ah, professor, mas eu aprendi assim, porque ele aprendeu dessa forma, e eu estou colocando lá no texto. Aí eu coloco no tempo, ele vai e diz que aprendeu dessa forma aqui. Enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é uma das dúvidas mais frequentes dos alunos. Por quê? Porque muitas vezes não estudam. O curso está de graça aqui no YouTube, né? Eu vou deixar as aulas aqui para quem quiser se aprofundar. Sempre que vocês forem aplicar os pronomes demonstrativos no texto, você tem que primeiro identificar se você está falando de espaço, de tempo ou de texto. Aí você vai aplicar. Porque tem, como é que eu vou dizer, aplicações diferentes, digamos assim, tá? Então, a partir de agora, eu vou deixar aqui no card, né, os três. É uma aula para cada, uma dica para cada, na verdade. Como aplicar no espaço, como aplicar no tempo e como aplicar no texto. A gente está aprendendo a reconhecer os pronomes demonstrativos, né? Portanto, não se preocupem com as dificuldades da aula. Eu só quero que vocês saibam o que é pronome demonstrativo e reconheçam eles no texto, tá? Mas eu vou deixar as aulas no card, quem quiser se aprofundar, fique à vontade, tá? Pois bem, pessoal, relação entre demonstrativos e as pessoas do discurso. Aqui estão as pessoas, aqui estão os demonstrativos, tá? Percebam que esses primeiros aqui são variáveis. Eu tenho este, esta, masculino e feminino, e tenho estes, esta, singular e plural. Eles vão flexionar em gênero e número, tá? Mas é mais importante ainda aqui vocês entenderem que o este e o esta é primeira pessoa, o esse e o essa é segunda pessoa, o aquele e o aquela terceira pessoa. E aí, claro que tem, né, singular e plural, como eu falei para vocês. Esses aqui são invariáveis. Ó, isto, isso ou aquilo. Não vão flexionar nem em gênero, nem em número, nem em grau, tá? Então esse é o quadro. Estou apresentando para vocês o quadro dos pronomes demonstrativo, aplicações. Pois bem, pessoal,
deste, naquela e aquela, com crase ali no primeiro A. Isso é muito importante. Também são pronomes demonstrativos, porém aqui eles estão tendo o auxílio das preposições, tá, pessoal? Eu não vou ler, podem ler, né, as frases, mas percebo que aqui tem um deste, aqui tem um naquela e aqui tem uma aquela. Sim, eles se juntam, os pronomes demonstrativos se juntam às preposições, e é muito importante que vocês consigam localizar essa preposição que está junto com a preposição para análise sintática depois. O que eu tenho aqui? O que é deste? Deste, pessoal, é de mais este, tá? Podem ler as frases, mas deste é de mais este. Naquela é em mais aquela, ou seja, preposição mais pronome demonstrativo. Bem como aquela, agora eu tenho um a aqui, né, que vem do verbo, esse a vem do verbo, é uma preposição, e uma aquela. Então a crase se dá por causa do primeiro a, que é a preposição, e o segundo a, que é o a do aquela, tá? Do demonstrativo aquela. Isso é importantíssimo de vocês saberem, a gente já vai falar mais disso. Preposição de mais demonstrativo. O que vai acontecer? A preposição de mais o demonstrativo. Ó, de mais este é deste, de mais esse é desse e de mais aquele é daquele. Isso é muito importante que vocês saibam que tem uma preposição ali, tá? Porque a análise sintática vai exigir de vocês. A preposição em também mais o demonstrativo. Fica em mais este, fica neste. Em mais esse, nesse. E em mais aquele, fica naquele. E aqui é que tá. Tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A preposição a, ela se junta também com o demonstrativo. E aí tem as preposições aqui e o que vai acontecer quando ela se junta com o demonstrativo aquele? Vai resultar na crase lá no final, tá? A preposição a com o primeiro a do demonstrativo aquele. Dá nisso aqui, ó, aquele com crase, aquela com crase, aquilo com crase. Vão entendendo o processo. Ah, professor, que difícil. Não tá difícil. Eu quero que vocês saibam, quando vocês virem isso aqui, na frente de vocês, que é isso aqui, tá? Que tem aqui, tem uma preposição, mais o primeiro a do demonstrativo aquele, tá? Bom, o pessoal, e o a podem ser pronomes demonstrativos. A gente já sabe, né, que eles são artigo, que eles são pronomes, porque a gente já viu isso. Eu tenho o como artigo ou pronome oblíquo, tá aqui. Como é que eu sei que esse o é um artigo? Tá precedido, né? Tá antes do substantivo, né? O carro, tá concordando com o substantivo carro, não tá retomando nada, tá, pessoal? Tá antes do substantivo, não tem nada antes dele. Com certeza é artigo, mas ele pode ser pronome oblíquo também. Você vendeu o carro? Ainda não, ou vendi, ainda não vendi ele. A gente já falou desse pronome oblíquo aqui, em aulas anteriores. Esse o retoma carro, função do pronome. Então esse o é um pronome oblíquo. Agora, ele pode ser também um pronome demonstrativo, e aí eu terei isso aqui, ó. Qual caderno é esse? Esse é o que eu ganhei. Quando encontrar essa estrutura o mais que, o a mais que é o nosso próximo quadro, vocês podem fazer essa leitura. Esse é aquele que eu ganhei. E esse o aqui é um pronome demonstrativo. Como é que eu sei que não é artigo? Não está precedido de substantivo. Isso aqui não é substantivo. Como é que eu sei que não é pronome oblíquo? Não está retomando nada. Retoma o quê? Esse é aquele que eu ganhei. Né? Então, antes de um quê? Tá, pessoal? E a leitura que se faz é aquele. Portanto, eu tenho agora, né, mais um exemplo aqui para vocês. Compre tudo o que quiser. Compre tudo aquilo. Aquilo, esse o equivale àquilo. Aquilo que quiser. Preste atenção antes nesse que. Quando vier aqui antes do que, né, imediatamente antes do que, pode ter certeza que eu tenho ali um pronome demonstrativo, tá? Agora, vocês já sabem que este o pode ser artigo, pronome oblíquo ou então pronome demonstrativo. Tá? Gravem esse quadro que é muito importante para vocês. Falaremos agora do a, porque o a pode ser mais coisas, tá? A gente viu que o a é artigo, pronome oblíquo ou preposição. Pois bem, tá ali. A como artigo, a casa foi vendida, já expliquei no quadro anterior. Tá antes do substantivo, né? Tá concordando com o substantivo. Agora eu tenho a como pronome oblíquo. É a mesma frase, só troquei o pelo a. Você vendeu a casa, ou a casa, né? Era carro. Ainda não a vendi, ainda não vendi ela. Esse a retoma a casa, então é pronome oblíquo. Agora aqui é preposição. E aqui é bem importante vocês entenderem isso aqui, né? Porque lá na análise sintática vocês vão ter problemas se vocês não entenderem. Quem se refere a. Esse a é uma preposição, tá aqui, né? E vem do verbo referir-se,
tá? Refiro-me a outros assuntos, então é preposição, tá? E pode ser também um pronome demonstrativo aquela. Qual casa é essa? Essa é aquela que eu ganhei, aquela que, pronome demonstrativo. Portanto, a partir de agora sabemos que o a pode ser artigo, pronome oblíquo, preposição ou pronome demonstrativo, tá? Importante vocês entenderem isso. Vamos lá. Crase com os demonstrativos aquele e flexões. Aqui que vai resultar na crase para que a gente possa... A gente não é aula de crase, pessoal. Não é aula de crase. Tem aqui no canal, se quiser lá ver, pode lá ver, mas é aula de pronome demonstrativo com a junção do a, tá? Você já deve saber, porque muitos alunos me perguntam, o que é esse a com crase, esse aquela com crase? Refiro-me a outros assuntos, preposição, tá? Percebo que essa preposição a pode se juntar com o demonstrativo. A gente já falou disso, ó. A mais aquele, aquele. A mais aquela, aquela. E a mais aquilo, aquilo. Simples assim, tá ali a preposição, tá? Então, quando encontrar isso aqui pela frente, já sabe que é isso aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Refiro-me àquela senhora, ó. Quando virem isso aqui, saibam que eu tenho um a preposição mais um a, primeiro a do aquela, do pronome demonstrativo aquela, tá? É isso que eu quero que vocês entendam por hora. Para nós já está de bom tamanho se vocês entenderem isso, tá, pessoal? Bom, finalizando, nós temos aqui que tal, mesmo e próprio, podem ser pronomes demonstrativos. Não está lá no quadro, mas podem ser, questão de interpretação de textos. O tal vai ser pronome demonstrativo quando significar este, essa ou aquele, ou aquela, né? Ó, tal discussão gerou estresse. Aquela discussão gerou estresse, essa discussão gerou estresse, esta, dá para substituir. Então eu tenho um tal como pronome demonstrativo. E eu tenho também que mesmo e próprio, né, quando significar idêntico em pessoa, serão pronomes demonstrativos. Ela mesma esteve aqui, ela em pessoa esteve aqui, pronome demonstrativo. Ela própria entregou a carta, ela em pessoa entregou a carta. Ou então, a conversa é sempre a mesma, a conversa é sempre idêntica. Eu tenho aqui também pronomes demonstrativos, tá, pessoal? Um quadro bem interessante para vocês. Por hoje é isso. Fica aqui o meu pedido para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, me sigam nas redes sociais, façam o que puderem fazer para me ajudar, tá? Se você quiser contribuir financeiramente, pode mandar um Pix, né, para o endereço que está na descrição deste vídeo, pode comprar um dos meus cursos e também pode se tornar membro do canal, que me ajuda bastante. Bons estudos!